Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje tem Jogo do Fogão, vamos acompanhar as últimas informações, as últimas notícias do Glorioso. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e vambora pra notícia. Botafogo vai para Libertadores agora, para pré-Libertadores. Ele vai numa altitude de 4.000 metros. Nacional Potosí, Bolívia, é uma das maiores altitudes. A gente fala ali de 3.000 e pouquinho, 200, e já estamos trabalhando numa altitude alta, altíssima. A gente está falando de 4.000 metros. Eu disse nesse programa, eu respeitei muito o Ancelotinho no Botafogo. Era um treinador sem nenhuma experiência no profissional. E, na minha opinião, fica muito na conta dele, Tartar, a eliminação do Botafogo na última Libertadores contra a LDU. A gente sentia que nem ele conhecia a altitude. E quando você joga na altitude, gente, aqui na América do Sul, você tem que ter experiência para jogar na altitude. Não só o jogador, mas muito o treinador. Entender a blitz que eles fazem nos primeiros 15 minutos. Entender que jogador, que às vezes o cara é um fenômeno, mas na altitude o cara não funciona. Troca. Você montar um time e entender que vai ter muita bola jogada no teu goleiro, porque eles vão arriscar de longe, porque a bola, ela pega um peso diferente. Então, você ter um treinador que conhece de altitude, às vezes, é o pulo do gato. E o Ancelotti não conhecia nada. E eu falei nesse programa, o que me anima nesse doido aqui é que ele conhece tudo de altitude. E sabe o que ele fez? Ele treinou com bola de vôlei. As finalizações do Botafogo no treino, porque a bola de vôlei, ela pega você chuta ela pega uma velocidade e um peso diferente da bola de futebol. Ou seja, é um cara que vai com experiência de altitude e isso é o pulo do gato nessa pré-Libertadores pro Botafogo. Você concorda comigo, Tartar? Concordo sim, Fernandinha. Esse jogo, né, principalmente quando se trata de altitude, é um outro futebol, é um outro jogo. Então tem que ter muita parte estratégica, desde da ida para lá, né? Hoje a gente tem mais informações dizendo que se a gente chega algumas horas antes, a gente sente menos isso. Só que agora é um outro jogo, é uma outra partida, não sabemos de fato como o Botafogo vai se comportar, porque a reação de cada um é de organismo para organismo. Sim. Então é uma coisa muito individual. Então isso é muito difícil saber, é sempre muito difícil. Eles usam muito desse artifício, né? Já tivemos várias partidas. Então tudo isso que você ilustrou, aqueles 15 primeiros minutos são muitas finalizações, principalmente de longe. Os nossos goleiros não estão acostumados, né? Que ideia maravilhosa do treinador de colocar a bola de vôlei para poder realmente estar um pouco mais próximo daquilo do que será esse bombardeio, porque é isso mesmo que eles fazem. Então, assim, é um jogo diferente, um jogo bem covarde, que eu digo, porque para o atleta profissional chegar e jogar nessas condições... Você já jogou na altitude? Já, mas menor, que foi contra a LDU. Inclusive, o Fluminense acaba perdendo aquela Libertadores por conta desse primeiro jogo. O que você sentia, Tartar? Olha, eu não cheguei a atuar, né? Nesse jogo eu não entrei. Mas mesmo ali, você tem uma dificuldade de respirar. Os jornalistas falam que sentem quando vão. Então eu vi grandes jogadores ali sentindo, o próprio Thiago Silva. Se você pega o primeiro jogo dele, é um outro jogo, é um outro cara. E é um monstro da zaga que a gente estava falando. Mas é um cara que... E era jovem na época. Jovem, que tinha muita velocidade. E ele não conseguia mais desenvolver e entregar tudo aquilo que sabia por conta da altitude. Essas imagens antigas que a gente vê de jogador com balão de oxigênio, é tudo em Potosí, que é onde o Botafogo vai jogar. Porque a altitude é muito, muito maior. Se não me falha a memória, eu acho que da LDU é 3.200. Não é? Depois, checa, por favor. A gente está falando de 4.000. E aí, além disso, o que aconteceu? Já é um estudo antigo. A gente tem os brasileiros, eles são muito disciplinados e dedicados, debruçados nessa história de altitude. Inclusive, o Brasil... 2.850 metros LDU. Entenda, a gente está falando de 4.000 e você está falando que... Já sentiu muita coisa. A gente tem uma velocidade da bola. Uma Copa do Mundo que é de 70, em que nós, brasileiros, mudamos o jeito de pensar em preparação física por conta do Brasil, né? A gente chegou um pouco antes por conta dessa climatização da questão de altitude e tudo mais. E a gente os estudos evoluíram muito, né? E vai passando o tempo e vai evoluindo mais. E aí a gente sabe que ou você chega, como o Tartar falou, horas antes, para você sentir menos o que a altitude causa em você enquanto ser humano, tá? Ou você chega horas antes, ou você chega alguns dias antes. Além da bola de vôlei, o meu Psycho mandou a molecada, os meus potrinhos, 5 dias antes pra lá,
para eles começarem a se acostumar, que também é bom. O legal não é chegar 2 dias antes, é a pior coisa que tem. Ou tu chega horas antes, ou tu chega alguns dias antes. E aí ele já mandou os potrinhos antes, ô Lucas, para eles já irem se acostumando. Quer dizer, mais uma estratégia do Martim Anselmi para a altitude. Não, realmente, assim, muito positiva a forma como o Martim Anselmi está tratando essa partida, né? E tem que ser assim de fato, Fernanda. A gente comenta muito sobre isso aqui. Esse jogo para o Botafogo é um jogo de sobrevivência total. O Botafogo ele tem que entrar nessa partida de hoje já pensando no jogo de volta e construir um resultado para conseguir a classificação aqui no Newton Santos. E o caso Martim Anselmi é um caso muito assim impressionante como a torcida do Botafogo está olhando para esse técnico. Porque é importante olhar para os resultados, Fernando. O Botafogo nos últimos 5 jogos ele tem 5 derrotas. E mesmo diante desses resultados ruins, a torcida do Botafogo está olhando para o trabalho do Martim Anselmi e está vendo que é um trabalho bom. Inclusive, eu vi a entrevista coletiva do Martim Anselmi e foi uma entrevista coletiva muito lúcida. Martim Anselmi, como vem sendo, inclusive, nas outras entrevistas coletivas, entendendo o momento do Botafogo, entendendo o trabalho do Botafogo, entendendo a fase do Botafogo. E essa lucidez que o Martim Anselmi sempre passa para a torcida, esse trabalho que a gente está vendo que ele está fazendo, faz que o botafoguense olhe e fale, daqui a pouco esse trabalho vai encaixar. Sabe o que acontece, Moretti? A gente tem tantos problemas, e já tivemos também, não é a primeira vez que o Botafogo enfrenta os problemas administrativos, com dinheiro e tudo mais. O botafoguense, então, gosta de coragem. Porque para enfrentar e trabalhar, tem que ter coragem. E o Martim tem. Não só no jogo, ele tem coragem também nas entrevistas. Se você olhar, ele peita quem tiver que peitar. Outro dia ele falou, eu não quero mais perder nenhum jogador. Quer dizer, saber que você tem um treinador que no bastidor vai falar não, isso eu não quero. O Luiz Castro foi um cara, muita gente não sabe, importantíssimo para o Botafogo começar a subir degrau em relação à sua organização de centro de treinamento. Reclamava do campo do treinamento. Isso aqui é um campo de estacionamento. Iam lá e trocavam. Reclamou do campo do estádio Newton Santos, que era muito ruim o natural, e ele que pede para colocar o sintético. Que são essas pequenas coisas que nos bastidores, você pega um clube e começa a organizar esse clube. Mas para isso você tem que ser corajoso. E por que o Botafoguense está com tanta paciência com esse treinador? Porque ele tem essa coragem. Isso é importante para esse momento que o Botafogo passa agora. Tem que ter gente como o Barbosa, como ele, gente, sabe, com muita coragem, entendeu? Que peita, que olha, que fala, não, sim. E ele parece ser essa... Até que a história se mude, que muda de treinador assim, o Botafoguense realmente está muito paciente com o Martim e eu acho que tem que estar mesmo. E a gente vai botar na tela agora aqui a lista dos relacionados. O Botafogo já viajou, mas só sobe o topo da montanha, porque além de ser 4 mil, ainda é uma viagem de 3 horas de onde? De jipe, de camelo, vai de camelo, sobe com a pipa, você entendeu? Ainda tem isso, né? Tá aí a lista dos relacionados, a gente já bota de valor aí o Bastos na tela, na foto, na capa dos relacionados. O Bastos que ficou muito tempo afastado por uma lesão muito grave que ele teve. Muita gente não lembra, mas o Bastos não joga a reta final do Botafogo em 2024. É o Adrielson que é campeão brasileiro e campeão da Libertadores enquanto titular. O Bastos já se machuca lá em 24. E aí ele volta em 25, no Carioca se machuca de novo e fica todo o ano longe. E é uma posição que o Botafogo está muito carente, que é zagueiro. Tem, lembrando, o Caio Pantaleão machucado também no departamento médico. Olha o calibre desses jogadores que estão por questões clínicas. E um treinador que trabalha com 3 zagueiros. Então, a função que o Botafogo menos tem opção é a que o treinador mais precisa. Então, valorizar o Bastos aí, o goleiro Cris Lor, Léo Link e Neto, defensores Alex Telles, Barbosa, Bastos, Gabriel Abdias, John Hernandes, Justino, Cadu, Cauã Cruz, Mateu Ponte, Vitinho e Ítalo. Olha quantos meninos aí que viajaram antes. Arthur Novaes, olho nesse garoto, muito bom jogador. Bernardo Valim, Marquinhos, que vai ser uma peça importantíssima para o Botafogo. É um garoto que é zagueiro pé direito, que também joga como volante, tem muita qualidade, já ganhou algumas minutagens entrando nos jogos. E para essa reta vai ser importante para o Botafogo. Montoro, Newton e o Wallace Davi. Chegando aí o Wallace, mostramos até a apresentação dele. Atacantes, Arthur,
Arthur Isaac, Jordan Barreira, Kadir, Cauã Toledo, Lucas Vidalba, Matheus Martins, Natan. Perceberam? Arthur Cabral fora da lista de relacionados, provavelmente por uma questão clínica, ele não viajou. E ele que é titular. A gente deve estar trabalhando aí ou com o Matheus Martins improvisado como um falso 9, como vimos no último jogo, ou o menino Kadir, que é um garoto que já foi importante, já foi decisivo e que eu acho que pode ganhar uma vaga, poderia ganhar uma vaga, Tartá. Você concorda comigo? Concordo sim, Fernando. O menino Kadir é um menino que o torcedor botafoguense já tem um carinho, né? E já deu já chegou com uma boa carta, né? Demonstrou já a sua qualidade. E temos o Matheus Martins também, né? Que também sempre vem jogando por ali. Pode ser uma novidade, né? A gente vê ele ali como um falso 9, ali mais por dentro, mas também é um atleta também que finaliza bem, tem força, tem velocidade. Acho que ele também poderia entrar ali. Então acho que a briga realmente está entre os dois. Contra o Flu, o Vidalba entrou. Você gostou dele, Tartá? Fez um bom jogo, né? Foi a boa notícia daquela derrota pro Botafogo, né? O Botafogo tem um padrão de jogo, né? Isso é muito legal. E o que está faltando mesmo para esse padrão de jogo ficar mais forte é realmente essas questões clínicas serem resolvidas, esses atletas estar à disposição do seu treinador para que possa ter uma temporada melhor. Ô, Lucas Moretti, um outro que não está aqui, não sei se vocês repararam, é o meu menino Danilo. Repararam que o Danilo não está na lista? Perfeito. Também por uma questão clínica. Esse é um tiro de 12 na cara do torcedor. Porque o bichinho tá jogando muita bola com o Montoro ali. E aí a gente tem visto ele colocar... o Alan também não tá aqui, repararam? O Alan sai machucado no jogo contra o Fluminense. E aí ele colocou até o Jordan Barreira no lugar. Quer dizer, 2 jogadores do time que a gente está considerando titular de um meio de campo que estava funcionando. Eu elogiei nesse programa várias vezes como que o Alan deixa grandão o Danilo. Porque ele é um volante classudo, muito marcador. Eu acho que é isso que o Danilo precisa como dupla, enquanto dupla. De um cara que marque, de mordedor, aquele cara mais pitbull. E estava acontecendo, ele soltava muito o Danilo porque o Alan ficava e ele fazia uma dupla bonita com o Montoro. E aí o Botafogo perde 2 caras ao mesmo tempo, o Danilo e o Alan. Perfeito, né? O Martin Anselmi vai ter que, de fato, se reinventar nessa partida de hoje e pensar como vai reconstruir esse setor de meio campo que talvez, olhando para a temporada de 2026, foram um dos grandes pontos positivos aí para o Botafogo, né? Uma trinca que que encaixou muito bem, um Alan que vinha jogando uma bola talvez que o botafoguense ainda não tinha visto, um Danilo que também vinha desempenhando um futebol que o botafoguense ainda não tinha visto, são 2 perdas muito significativas. E para complementar um pouquinho dessa lista de relacionados, Fernanda, já que você está falando de centroavante, um garoto que eu gostaria muito de ver é o Cauã Toledo. Um dos grandes jogadores aí, talvez, nesse primeiro momento, né, do Botafogo na temporada de 2026. Um atleta que a gente até ressaltou aqui a questão física. Teve um momento da temporada que em 10 jogos o Cauã Toledo, salvo engano, fez 10 dias, jogou Copinha, Isso, veio viajava. pra Rio, jogou o profissional, voltou pra Copinha, voltou pra cá, voltou pra... É porque ele tava querendo ganhar milhas. Exato. E ganhou muitas. Às vezes de ônibus, não sei. Teve um Mas final de semana de uma sexta, segunda, que se eu não me engano, o Cauã Toledo fez 3 partidas. Ele ia desempenhando fisicamente como se ele não estivesse jogando. Então, assim, é um jogador que hoje, até por esse fator de altitude, um jogo em que a questão física ela vai pesar muito, o Cauã Toledo pode ser uma das grandes novidades positivas aí pro Botafogo. E tem um outro debate aqui no Botafogo que é o gol, Tartá. O gol. A gente está trabalhando com esses jogadores aqui, o Cristian Lorla, o Link e o Neto, tem o Raul aí também como goleiro do Botafogo. O Botafogo que tem enquanto sua tradição grandes goleiros. O botafoguense podia estar estressado com tudo na vida, menos com gol. Ele nunca passou perrengue no gol. Esses meninos mais jovens, as últimas décadas, esquece. A gente está falando de Manga, a gente está falando de Wagner, depois a gente está falando de Jefferson anos, Gatito anos, o John, que foi poderosíssimo também no gol do Botafogo. E aí agora o Botafogo passa por esse momento de incerteza no gol. E aí eu não estou falando, esses goleiros não prestam, não é isso. Mas a fase não é boa, né? E aí o Neto tem sido uma polêmica muito grande na torcida do Botafogo pelas falhas do jogador. No ano passado o Botafogo é eliminado na Copa do Brasil e aí há um comparativo, do outro lado um Léo Jardim que pega a pênalti a pampa e o Neto não saía nem na foto nas batidas. E aí o Botafogo é eliminado.
Passa o tempo e aí ele se machuca e ele tem uma sequência maior. E uma sequência também marcada por algumas falhas, Tartá. Eu sempre falo isso aqui. Nenhum jogador é lata do lixo ou é craque. Não, existe o meio termo. Mas eu, Fernanda, acho que quando o jogador está numa fase como essa, independente do tamanho dele, eu acho que o melhor é botar ele num potinho e guardar um pouco. Porque você expõe menos o jogador. Essa é a minha opinião e eu sempre falo, sobretudo, com goleiro, que se precisa de confiança. Vale lembrar que quando o Gatito chega, ele faz vários jogos muito ruins, tá? E aí ele se torna o grande Gatito quando ele pega aqueles pênaltis contra o Olímpia. E ali ele ganha uma confiança e ele é um goleiraço e fica lá o amor da nossa vida, é o Gatito. Mas aí, às vezes, o Neto, eu acho que o momento agora é guardar o Neto num potinho e deixar ele lá. E aí botar o Léo Link, que quando entra um pouco melhor. Você concorda comigo, Tartá? Talvez seja até esse movimento que ele vai fazer hoje. O Neto chega, né? Depois se machuca, retorna e o goleiro precisa jogar. A gente vê que poupa-se todos, mas durante todo ano aquele goleiro titular, ele joga todas as partidas. Porque o goleiro trabalha com reflexo, o goleiro trabalha com muitas essas questões de decisões rápidas ali, então ele precisa estar jogado, ele precisa estar sempre atuando. E o Neto teve uma quebra, chega num clube novo, já chega, se machuca e acaba falhando em alguns momentos. A torcida, lógico, já não tem mais paciência, eu também concordo muito com isso, eu prefiro que quando acontece isso, quando a coisa não está rolando, a gente necessita, porque é aquela máxima, né, Fernando? Todo bom time começa com um bom goleiro. É verdade. E aí você precisa ter alguém realmente ali de confiança ou que esteja mais confiante no momento do que propriamente o Neto se encontra. Preservar, né? Para poder preservar e poder dar realmente esse respaldo positivo para esses jogadores. Eu acho sempre eu sou a favor disso, preservar. O cara não tá bem? E guarda um pouco ele. Daqui a pouco passa. Bota um outro que esteja numa fase melhor. E futebol é momento, cara. Futebol é momento. Como diz Vene Casagrande, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Hoje o cara é um craque, aí amanhã ele não jogou bem, coloca ele no banco um pouco, troca, né? Tem opção, fala, Lucas. Ô Fê, o Christian foi um jogador, um goleiro que inclusive teve boas atuações nas partidas do Campeonato Carioca. Um jogador que, nitidamente ali, para quem acompanha as partidas do Botafogo, vinha uma certa falta de confiança, por conta até de estar atuando no time principal. Mas é um goleiro que teve boas atuações. E o Botafogo ele tem uma história parecida, né? Em 2008, o goleiro do Botafogo era o Castilho. O Castilho se machuca e logo em seguida vem o Renan. O Renan fica ali 7 anos no gol do Botafogo e era um goleiro da base. Talvez olhar um pouquinho com mais cuidado também para a base do Botafogo, já que a janela está fechando. O Neto e o Léo Link são 2 goleiros hoje que não passam confiança para a torcida do Botafogo, para o torcedor botafoguense. Poderia ser um ponto importante também para olhar, Fernandinha. Você perguntar